Oi pessoal, tudo bem? Doutora Fernanda. Hoje no Contratempo a gente vai falar um pouquinho sobre blefaroplastia sem cortes, o famoso jetiplasma. Vem comigo. Então pessoal, para quem me acompanha já deve ter visto alguns vídeos do jetiplasma, mas a gente recebe muitas perguntas de como funciona, o que é o aparelho, enfim, o que ele faz na verdade. O jetiplasma é um equipamento da República Tcheca que ele trata pálpebras, ele faz uma blefaroplastia sem cortes. Ele tem outras funções também, outras ponteiras, mas aqui nós vamos estar falando principalmente do tratamento de pálpebras. Ele é um equipamento que gera uma corrente, essa corrente gera uma troca de calor, gera calor e esse calor promove uma intensa produção de colágeno na área da pálpebra, levando a uma redução da quantidade de pele da área da pálpebra, tá certo? Então a gente trata a pálpebra com jetiplasma. Quem é o paciente que pode, que não pode fazer o jetiplasma? Enfim, a princípio todos os pacientes podem fazer o jetiplasma. Um paciente mais jovem que tem excesso de pele, que não queira para uma cirurgia, um paciente que já tem mais idade não pode fazer um procedimento cirúrgico porque tem alguma contraindicação cirúrgica, não pode fazer anestesia, uma sedação, enfim, são pacientes que podem estar fazendo um tratamento com jetiplasma. Pacientes com alguma contraindicação, qual é o paciente que não pode fazer o tratamento com jetiplasma? Paciente com próteses metálicas grandes, por exemplo, prótese de quadril, marca-passo, próteses que podem estar interferindo na corrente, ou a corrente do jetiplasma pode interferir no funcionamento daquela prótese, como no caso do marca-passo, tá certo? Como é que funciona o jetiplasma? Como é que são feitas as aplicações? Geralmente a gente indica pelo menos 2 aplicações, para a gente poder ter um resultado e chegar a um resultado que seja legal para aquele paciente. Então, tanto na pálpebra superior quanto inferior, o mínimo de aplicações são 2 aplicações. Qual o intervalo dessas aplicações? Em média de 30 a 60 dias, conforme for a recuperação daquele paciente, conforme aquele paciente vai reagir à primeira aplicação. Eu gosto de esperar em média 45 a 60 dias para realizar a segunda aplicação, para que a pele do paciente esteja bem cicatrizada, para que não cause nenhum contratempo, enfim, ou não cause nenhuma mancha na pele do paciente. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que é o aparelho, que as pessoas têm muita curiosidade em conhecer o jetiplasma. Esse aqui é o equipamento do jetiplasma, ele vem com uma ponteira dourada, e essa ponteira dourada vai ser a responsável por fazer ou transmitir a corrente que vai gerar o calor e vai reduzir a pele do paciente. Como é que funciona a aplicação, então, que é uma pergunta que os nossos pacientes fazem pelas redes sociais. A gente vai desenhar, vai demarcar a área de pele que tem em excesso, como a gente faz para uma blefaroplastia convencional, para uma blefaroplastia cirúrgica, a gente faz o mesmo desenho. E como é que vai funcionar no caso do paciente que faz o jetiplasma? A gente vai fazer uma anestesia local, na área demarcada, e a gente vai aplicar o aparelho, vocês vão mostrando aí também, ao longo do vídeo vai mostrando uma aplicação, e nós vamos passar e aplicar o aparelho naquela área demarcada. Essa aplicação pode ser feita ponto a ponto e um escaneamento da área onde vai ser tratada essa pálpebra. Eu gosto de associar as 2 técnicas, tanto a técnica do ponto a ponto, quanto a técnica do escaneamento, porque leva uma maior retração da pele e um maior resultado para o paciente. O que é importante sempre? O que o paciente vai fazer pós o procedimento? Após o procedimento, a gente orienta a usar compressas com chá de camomila, não pode usar o gelo, porque o gelo, em função de ser um equipamento que promove calor, enfim, o gelo pode trazer uma queimadura para a pele do paciente, então evitar o gelo e fazer compressas ou com água fria ou com chá de camomila, que é o que a gente orienta, e vai usar ali no local um cicatrizante, um Cicaplast ou um Bepantol-Derma, até a queda das casquinhas, até a queda das crostas, que a gente chama, mais conhecido como casquinha pelo nosso paciente. Então, isso mesmo, importante lembrar, o paciente que vai se submeter ao tratamento de jetiplasma na área onde for aplicado, o aparelho vai formar uma pequena crosta, uma pequena casquinha, e essa casca ele vai cair ao longo daquela primeira semana, tá? Então, é importante que o paciente tenha alguns dias que fique em casa ou que se tire aí para poder fazer o procedimento. Logo após o procedimento, o inchaço, o edema é comum, porque é um aparelho, um equipamento que gera calor, então é importante lembrar o paciente desse edema, por isso as compressas que o paciente vai fazer em casa. A segunda aplicação, como eu falei já para vocês antes, a gente espera a cicatrização do paciente, reavalia o paciente em 1 semana e daí vai se programar a segunda aplicação do paciente. Se o paciente tiver muita pele, é possível fazer uma terceira, uma quarta aplicação? Com certeza.
Às vezes, um paciente com muito excesso de pele, vale mais a pena a gente estar optando por uma blefaroplastia cirúrgica, porque o paciente vai passar 3, 4 vezes por aquele mesmo processo. Nesse caso, a blefaroplastia cirúrgica acaba sendo mais indicada. Então, acaba que o jet plasma, enfim, traz um bom resultado, mas tem que ser avaliado cada caso de cada paciente para que se possa trazer um tratamento com maior conforto para o nosso paciente. Importante lembrar para o paciente também que vai fazer o jet plasma que se for determinado 2 aplicações, o nosso resultado final vai ser conseguido com 2 aplicações. Isso é muito importante. A gente entende a ansiedade do paciente quando faz um procedimento estético, mas é importante que o paciente saiba que para o resultado final vão ser necessárias aquelas 2 aplicações. O que ocorre frequentemente? O paciente faz a primeira aplicação e retorna para a gente, doutora, não funcionou, o resultado foi pouco, enfim. Então, sempre se foi planejado as 2 aplicações, o nosso resultado vai ser conseguido lá com 2 ou 3 aplicações, conforme foi planejado para aquele paciente. Depois das 2 ou 3 aplicações que o profissional determinou, a gente vai fazer uma revisão, vai tirar fotos e vai comparar para ver o resultado final do nosso paciente. Tá certo? Isso é muito importante, a gente entende a ansiedade dos nossos pacientes, mas é importante que o tratamento seja todo ele cumprido dentro dos prazos para que a gente possa entregar sempre para o paciente o melhor resultado possível. Relembrando para vocês então, quais pacientes podem fazer o jet plasma? Todo paciente que tiver um excesso de pele na pálpebra, que não queira fazer um procedimento cirúrgico, claro que sempre bem avaliado, como eu falei para vocês, às vezes, dependendo do caso, a cirurgia sempre acaba sendo a melhor opção, enfim, para o paciente, então discutir com o seu profissional. Muito bem indicado também o jet plasma para as linhas de expressão, aquele paciente que já tem a pele mais marcada, que com um botox só, já aquela linha não desaparece, já está uma linha mais profunda, a gente também pode estar aplicando o jet plasma, aliviando aquelas linhas de expressão. Além disso, ele possui as ponteiras estéticas para tratamento de pescoço, de face, enfim, todas as outras aplicações do jet plasma. Tá certo? Me acompanhem aí, mandem suas perguntas e até o nosso próximo vídeo.